Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 31 de março de 2023. Março tá acabando. Amanhã é dia 1º de abril, também conhecido como Dia Mundial da Mentira. Não sei se é mundial, mas como é da mentira, pode ser mundial, porque se não for, eu só tô homenageando o dia da mentira, né? E pra quem não sabe, é aniversário do Vaguinho, meu amigo Vaguinho. A gente sempre, todo dia 1º, a gente dá parabéns pra ele. Já vou inclusive separar as imagens aqui. E não contente em dar parabéns no privado, a gente posta homenagens aí, porque ele nasceu em outro dia, mas ele mente muito, e aí a gente costuma dar parabéns pra ele nesse dia. Eu tô indo aqui pra fazer meu show 264 e talvez 265 no mesmo dia, mas não sei não, hein? Hoje foi foda. Vai vendo o que aconteceu. Um tempo atrás, eu fiz um show com o Diogo Almeida lá em Barueri e falei pra ele, dia 31, será que rola de eu fazer com você lá em São Paulo? Aí ele falou, não, vou ver e te confirmo se eu não marquei ninguém. Falei, beleza. Aí nisso, apareceu o show do Fábio Rabin, perto de casa, em Caieiras. Eu moro em Cajamar, Caieiras na cidade meio que vizinha. Aí eu falei também com o produtor do Rabin, né? Consegui contato dele, né? Falei com ele, falei, eu já fiz lá nesse teatro com bastante gente e tal, será que rola? E aí ele também não respondeu. Aí nesse meio tempo, o Diogo me respondeu, falou, pode ir lá no dia 31. Falei, da hora. Opa, desculpa aí, se eu der uma rota na cara de vocês. Aí eu falei, beleza, então eu vou. E aí, depois disso, o produtor Rabin falou, desculpa aí a demora, mas pode ir sim, viu? Só que aí ele já tinha confirmado. Aí eu peguei e falei pro cara do produtor do Rabin, né? Falei, putz, cara, foi mal aí, mas acabei marcando outro show no dia. Mas agradeço a atenção e tal, mas acho que esse não vai dar, não. Aí, não, beleza, então. E por que eu escolhi o do Diogo, né? Porque uma eu já tinha confirmado com ele e porque era 2 sessões, né? Era mais longe da minha casa, mas era pra fazer 2. E eu gosto de fazer show com o Diogo Almeida, que sempre vai bem, assim, minhas piadas com os professores, sempre dá bom. Aí eu falei, vou lá, né? Só que eu não contava com o fator, dia 31, que é hoje, é uma sexta-feira, mano. E sexta-feira em São Paulo, minha Nossa Senhora, se é ruim de trânsito, qualquer hora, qualquer dia, na sexta-feira, 6 horas da tarde, é horrível. E aí eu tô aqui parado no trânsito da Marginal, provavelmente não vai dar pra fazer a primeira, vou chegar lá, já vai ter começado a primeira. Então vou fazer uma só e vou andar 2 horas de carro pra fazer uma sessão só, sendo que eu podia andar meia hora e fazer uma com o Rabin, que eu nunca tinha feito, e conheceria o Rabin. E olha aí, que beleza. Mas fazer o que, né? Tô na esperança aqui ainda. Segundo o ex, eu chego lá a tempo de fazer a primeira. Mas o trânsito vai piorando a cada momento e talvez não role. Mas é isso, né? E eu cheguei a hoje ligar pro produtor e falar, putz, você não marcou ninguém? Eu acho que eu vou pra ir, porque acho que não vai dar pra chegar lá e tal. Aí ele falou, putz, pior que eu marquei, cara, vamos marcar outro dia. Eu falei, não, beleza então. E aí tô indo lá pra Zona Leste, talvez não dê tempo, mas hoje não é sobre isso, né? Hoje é sobre o show 260 e pouco, que aconteceu onde? Em Brasília, meus amigos. Coloca o hino nacional aí, edição. É isso, a edição é essa que tem mesmo. Mas é isso, cara, fiz uma viagem, eu tenho um plano de conhecer todos os estados do Brasil, né? Acho que já comentei isso aqui. E aí tava fazendo as contas, eu não contei quantos estados falta, mas sei que falta todos do norte. Nunca fui pra região do norte. Nordeste eu já fui pra 5, mas são 9, então falta 4. Falta Maranhão, Piauí, Sergipe e... sempre esqueço de um. Maranhão, Piauí, Sergipe e Paraíba. Falta esses 4. Do Sul já fomos em todos. Inclusive Santa Catarina já fui mais de uma vez. Paraná já fui também. Rio Grande do Sul já fui. Do Sudeste já fui em todos também. Rio, eu moro em São Paulo, né? Já fui pro Rio.
Já fui para Minas algumas vezes, já fui para Espírito Santo. Então falta esses. E no Centro-Oeste eu já fui agora pro Distrito Federal. Falta Goiás e Mato Grosso. Eu já fui pro Mato Grosso do Sul. E aí surgiu. Vai vendo que da hora. Eu já tava querendo ir pra Brasília. Eu tinha vontade de conhecer Brasília. Porque eu gosto de... Quando eu fui lá pra Nova York, eu também ficava nessa. De tipo, puta, eu já vi isso aqui num filme. Bastante filme foi gravado em Nova York. Em Los Angeles também. Las Vegas também, né? Então, todo lugar que eu vou, eu acho da hora eu tá num lugar que quando era pequeno, e mesmo depois de grande, né, eu vejo nos filmes, aí eu tô lá. Eu acho muito da hora essa sensação. E Brasília, praticamente todo jornal nacional tem uma parte que fala de Brasília. E aí tem alguém lá perto na Esplanada dos Ministérios, com o Congresso no fundo e tal. E aí eu fui lá e, mano, vale a pena ir, hein? Brasília... Não tem só os monumentos. Eu acho que rapidão também. Não vale a pena você ficar uma semana lá. Mas tipo um final de semana eu gostei, mano. Porque a gente foi, aí ficou lá. Conhecemos os monumentos ali. O eixo monumental, que é a avenida onde tem a Esplanada dos Ministérios. O Congresso, o Planalto. Os bagulho tudo ali. O Palácio do Planalto, né, onde fica o presidente. Do outro lado fica o STF, onde os caras cagou dentro lá. Eu não levei minha camisa da seleção, não pude cagar, não aproveitei o melhor de Brasília. Mas mesmo assim foi bem legal. E aí, vai vendo, isso que eu queria falar. Eu já tava querendo ir. Aí já tava vendo passagem. E aí eu vi que a Renata Said, ela ia fazer o solo dela lá em Brasília, em março. E aí eu falei com ela, falou, qual o final de semana que é? Ela falou, do dia 26. Aí eu, em vez de comprar pro dia 19, eu comprei pro dia 26, tava o mesmo preço. Comprei com milha, inclusive. Saiu de graça não, né? Que as milhas, em algum momento eu comprei elas, né? De algum jeito eu adquiri as milhas. Mas enfim, saiu bem baratinha a passagem. Aí eu fui no final de semana que ela tava lá. Aí, no domingo, eu peguei uma folga na segunda. E no domingo eu colei lá, mano. Olha que da hora. Aí eu fiz um show em Brasília, abertura da Renata Said. Então foi duplamente legal. Foi o meu primeiro show fora do estado. E eu tava abrindo pra Renata Said na primeira turnê que ela fez, bem que ela tinha ido pro Sul um tempinho antes, assim. Mas era quase que a mesma turnê. Ela foi pro Sul numa semana e na outra ela foi pro Centro-Oeste. Eu acho muito foda isso. Ela começou comigo e tá rodando. Puta, isso é do caralho de ver. E aí eu fui lá, mano, e foi bem da hora. Ver que tinha gente pra ver ela lá. Tipo, o bar cabe umas 100 pessoas, tinha umas 50, 60. E foi um show bem legal, mano. Gostei bastante. Não testei umas piadas lá sobre Brasília, que só funciona lá, que foi... Eu vou contar aqui porque eu não vou contar em lugar nenhum mais, né? Mas Brasília tem muito radar. Nossa senhora, muito radar. E aí eu comecei falando isso, que tal qual o João de Santo Cristo, eu aluguei um carro e também fiquei bestificado com a cidade. A diferença é que ele foi com as luzes de Natal e eu fui com a quantidade de pardal. Que minha Nossa Senhora, como tem radar naquela cidade. E aí eu falei, a minha menina falou assim, o que a gente vai levar de lembrança? Eu falei, umas 6 multas. E aí entrou, porque o pessoal lá tá acostumado, né, que tem muito radar. E foi bem legal. E a experiência também de fazer o show foi bem da hora. Inclusive agora eu vou falar também do outro show, que foi na sequência. Porque na volta, eu tô indo pra um show, né, e na volta desse show eu quero fazer sobre o show de hoje. Então já vou zerar mais um episódio, que foi o show 265, acho, que foi logo na sequência, que eu não sabia que ia fazer. Foi assim, lá no bar mesmo que eu fiz com a Renata. Mano, será que parou de gravar? Não, tá gravando ainda. Porque o Waze tá falando aqui comigo. Não sei se ele bloqueia o bagulho. Mas aí o que acontece? Eu no bar, o pessoal falou assim, amanhã vem o Osmar pra cá. Aí eu peguei e mandei mensagem pro Osmar. E aí ele respondeu e eu fiz também, no dia seguinte. Então eu fiz 2 shows seguidos no mesmo lugar. E do Osmar também foi bem legal, gostei bastante. Testei a mesma piada. Achei que ia ficar melhor, mas no da Renata tava mais à vontade. Então acabou sendo melhor. Também, mano, olha que zica. Bem na hora que eu subi no palco, um cara passou mal, mano, e desmaiou, caiu no chão lá. Aí a sorte é que a galera da frente não viu, mas a galera do fundo levantou e foi ajudar o cara. E aí a mesa do cara também ficou esquisita não, né? Foi lá socorrer o cara, então eu perdi uma parte da plateia. Mas mesmo assim foi bem legal, 2 shows interestadual.
Mas aí aconteceu um bagulho nesse show, na volta, que a minha esposa tava no show. E ela ainda tá naqueles dias, então ela tá mais emotiva do que o normal. E aí ela falou pra mim que não gosta de mim no palco. Algumas piadas que eu faço, ela fala que é muito ofensivo e que eu não sou esse cara. E eu queria falar sobre isso, porque é complicado, né? Eu preciso, depois, quando ela estiver fora desses dias, eu não quis falar no dia, porque ela, além de estar brava já na hora ali, né? Tá desapontada, sei lá qual foi a palavra. Ela ainda tava com hormônios descontrolados. Mas eu preciso falar com ela isso daí, porque quando eu tiver uma relevância maior e estiver gravando e tudo, se ela quiser ver, ela vai ver. E não é que é outra pessoa. Ela falou, que eu não vejo você daquele jeito. Eu falei, realmente, eu não sou a mesma pessoa no palco que eu sou com ela. E não é que é falsidade. É que eu sou uma pessoa com meu chefe, uma pessoa com a minha mãe, outra pessoa com ela. E é normal, né? Mas foi bem ruim assim, que ela falou, você chama uma pessoa de arrombada, não sei o que, blá blá blá. E mais algumas coisas, é bom ela ficar brava, que eu vejo que não precisa. Fica até melhor quando eu faço um pouco menos ofensivo, fica melhor. Inclusive quando eu faço com o Diogo, eu sempre troco e talvez funcione fora, mas acontece que na hora do nervoso eu acabo fazendo como eu sempre faço. Mas por exemplo, a piada eu falo lá que tem uma professora que me zoava, né? E eu falava, eu não gostava dela porque ela travestia o bullying de conselho. E quando eu faço com o Diogo Almeida, eu faço o contrário. Eu falo assim, e eu adorava essa professora porque ela era muito sagaz. Ela zoava você sem deixar parecer que tava zoando. Ela travestia o bullying de conselho. E aí fica melhor. E eu percebi que fora também fica melhor. Porque se eu sou comediante e gosto da zoeira, uma professora que sabe zoar de um jeito que não parece estar zoando, é um motivo pra eu gostar dela e não desgostar, entendeu? Então não tem realmente por que eu xingar ela. Então essa parte ela realmente tem razão. E outra coisa também que ela tem razão é quando eu faço a piada. Tem uma piada que eu faço, até postei ela colocando um bip, porque entrou muito bem lá em Campinas, que é uma piada que eu falo de uma mina que levou 2 dias de atestado. E aí eu falo, o chefe perguntou o que ela tem, eu falei amizade com o médico, né? Porque pra conseguir 2 dias, cara, essa história aconteceu real e foi mais absurdo. Só que foi tão absurdo que eu não conto no palco porque vai parecer mentira. Porque essa mina, ela pegou 2 dias de atestado e não foi nem no médico, foi no dentista. Porque ela tava com dor na gengiva. Já imaginou? Dor na gengiva, 2 dias, mano. A mina pegou 2 dias de folga porque a gengiva tava doendo. Quando a gengiva dói, o que nós faz? Espera, não tem nem remédio. Dor na gengiva não tem remédio. Não existe um Dorflex pra gengiva. Não existe um Doril Gengivex. Não tem. Então nós espera. Machucado na gengiva, a gente espera sarar e sara. Nem band-aid tem pra gengiva. Não tem band-aid que gruda na saliva. E aí a história foi essa. E aí quando eu conto isso, eu falo o nome da mina, o real. Inclusive eu comecei falando outro nome. E aí eu comecei a falar o nome dela de verdade. Aí a menina falou assim, por que você fala o nome dela? Porque ninguém não precisa saber quem é ela, certo? Não precisa saber. E se um dia essa piada entrar, se você quiser postar, você não vai poder postar porque você falou o nome dela e vai ficar sem graça, né? Você falou o nome e a mina foi mandada embora por causa de atestado, inclusive. Uma vez eu fiz a menina que hoje é minha par, coordenadora também de projetos, lá junto na mesma área que eu, ela era minha chefe na época. E um dia ela foi no show e aí eu fiz essa piada e ela rachava o bico porque ela mandou a menina embora por causa disso. Então ela sabia que era verdade. Essa menina pegava atestado direto, assim, tipo, toda segunda e toda sexta. Ou era segunda ou era sexta, mas ela pegava muito atestado, que o namorado dela trabalhava em outra cidade. E aí ela ia viajar pra lá e pegava atestado. Segunda e sexta ela não ia trabalhar. E aí a menina falou, mano, troca o nome, ou fala fulana. Aí eu falei, puta, falar fulana parece que eu tô mentindo. Quando eu falo um nome real, parece mais que é verdade. E é verdade mesmo, né? Só que não precisa ser o nome dela, né, caralho? Pô, fala outro nome. E aí, realmente, hoje eu vou mudar o nome. Eu vou falar Juliana, que tem bastante Juliana. Parece com o nome dela, mas não é o mesmo.
E aí tive essa DR aí. Mas eu queria falar, caralho, o que era outra coisa? Eu devia ter anotado. Hoje de manhã eu tive um insight e eu falei, puta, eu posso falar disso no podcast. E aí eu esqueci o que era mesmo, cara. Deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Então, mas era isso, né? Sobre os shows do DF. Não sei, desculpa aí se vazou um peido aí. É porque realmente eu peidei mesmo, né? Mas é isso. Muito obrigado por ver até aqui. A gente se encontra já no próximo episódio aí. Se Deus quiser, sobre 2 shows. Já não sei se vai dar tempo. Agora é 6h15 e o show começa às 7h30. Então ainda há esperança, né? Então até o último segundo há esperança. Vamos ver. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.